foi uma oportunidade de entender isso. É possível, entendeu? O livro mostra, não é uma solução definitiva, não existe uma solução simples para um problema complexo, histórico, como a pobreza no Brasil, que tem origens históricas raciais, mas é possível. E juntar expertises, juntar mentes, juntar corações é o caminho. Sociedade civil, organizações sociais e poder público, e que tem uma obrigação moral e constitucional de levar essa dignidade, mas não tem conseguido realizar isso ao longo do tempo por várias razões. E o Edu mostra que a gente tem que se juntar e que o nosso pacto civilizatório, o nosso avanço civilizatório passa por essa revisão dos nossos valores. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu total. acho que é por aí. E acho que até para jogar pro Edu, né, contribuir nisso, quando você vai lidar eventualmente com uma repaginada 100%, você vai ter que ter habilidades que você vai ter que desenvolver no local para construir as casas, para colocar todos os sistemas operantes, né? O que é nessa construção desse exemplo, o que é o mais difícil? O dinheiro do mundo do empresariado, as barreiras jurídicas / de formalização de prefeitura ou governo para você liberar isso, ou a capacidade técnica de quem vai pôr a mão na obra ali e fazer isso subir? Deixa eu adicionar um pedacinho também, que é onde o trabalho de convencimento acaba precisando ser mais intenso nesses grupos aí que ele está falando. Olha, André e Igor, francamente, o mais difícil não foi nenhum desses três. Interessante. O mais difícil foi tirar a pobreza de dentro das pessoas. A pobreza, ela é muito cruel, cara. Então, imagina, como a Aline colocou muito bem... É verdade, isso é muito verdade. Que a pobreza ela é geracional. Então, assim como alguém nasce rico, alguém nasce pobre. Então, é um vírus que é embutido dentro dessa pessoa. Então, imagina que a pobreza, quando alguém me pergunta o que é a pobreza, eu falo o seguinte, imagina que você tem uma gaiola aqui. E essa pessoa é colocada dentro dessa gaiola, para ela viver dentro de uma prisão. Mas tem um mundo lá fora, mas ela tem que ficar dentro dessa gaiola. Mas essa portinha, ela não é tão forte. Dá para dar um jeito para escapar. Mas como que mantém alguém dentro dessa gaiola? Com alpiste. Então vem o alpiste para ficar ali domesticado. Então nós temos uma geração de crianças que estão nascendo, de jovens, que estão presos por conta desse alpiste. Então, quando alguém, Igor, recebe uma ajuda assim, caído no chão, isso é esmola. E onde nós passamos mais tempo na Favela Marte foi para levantar a favela contra a pobreza. Aí sim, construir pactos com o governo, com a prefeitura e com a iniciativa privada. Mas não alguém vindo de fora falando assim, eu sei o que você precisa, toma isso. Não. É o favelado de pé dizendo, nós construímos um plano e vocês podem ajudar assim. Porque é um plano de dentro para fora e de baixo para cima. Isso foi o mais difícil de ser feito. Que é extrair a pobreza de dentro das pessoas e mostrar que elas têm um potencial imenso de lutar contra a pobreza. Às vezes tem sucesso, às vezes tem fracasso. Mas esse é o mais difícil dos processos de transformação social. E o mais triste de constatar, tanto quando ele começou a falar, eu fui me lembrando das coisas que eu ouvi e eu fico até meio emocionado porque é uma coisa muito dura, assim, você entender, você vê um jovem ali que você está conversando e você vê que ele se acostumou com aquilo, sabe? Tipo, a mãe se acostumou, e o pai se acostumou, e os avós se acostumaram, e aquilo a indigência vira uma condição natural da vida, e você ser convocado a se olhar e olhar para suas forças e você não consegue, num primeiro momento, porque você não está mais habilitado àquilo, você se desabilitou àquilo. Tanto que a parte psicossocial do Favela 3D, agora entrando até falando um pouco mais, o que tem de diferente esse projeto, além desse tripé que eu comentei anteriormente, de convocar poder público com as suas capacidades orçamentárias, de estrutura, de entender aquela cidade, né, de um outro jeito, do alto, sociedade civil, com elite econômica brasileira, parte do PIB nacional hoje está com a Gerando Falcões, a elite intelectual, com vocês aqui representados para a gente levantar esse debate, e a gente trazer organização social, que é onde o Edu encontra essas organizações em cada uma das comunidades, eles nunca trabalham sozinhos. Isso também é uma expertise da Gerando Falcões. Quer dizer, o Edu não chega lá numa comunidade e fala, então vamos lá. Ele vai lá e entende quem é o líder comunitário, quem são as lideranças daquele local. Chama para uma conversa, oferece capacitação. Leva as pessoas para Medellín, para Harvard.
né? A gente conta a história da Cíntia, que é uma liderança do Morro da Providência, no Rio de Janeiro, onde eu estive mais presente porque moro no Rio. Ela foi para Medellín, gerando falcões, para entender o que foi feito lá, né? O Jorge Melguizo é um dos entrevistados do livro, que fez aquela grande revolução social em Medellín, a partir dessa mesma ideia que inspira muito o Edu. É uma figura que inspira muito o Edu. O Jorge Melguizo roda o mundo hoje contando da experiência de Medellín, mas eu entrevisto para o livro trazendo a perspectiva do Favela 3D. E o que foi mais triste para mim foi constatar isso. As pessoas realmente elas têm muita dificuldade de entender a própria autoestima, sabe? A própria capacidade, porque ela também já perdeu a esperança, assim. Já foi objeto e laboratório de tantas experiências oportunistas, políticas, e sempre dando muito errado, sem sustentação, que elas também são ressabiadas, são escaldadas, são traumatizadas, estão cansadas. Isso se repete há gerações. Gerações, e de muitas violências que não são aprofundadas. O Favela 3D olha para essas famílias individualmente. Aí já falando um pouco do que tem de diferente. Tecnologia social, essa relação com Marte, não é só no slogan principal, que eu acho lindo, que vende, que é real. Vamos colocar a pobreza como peça de museu antes de Marte ser colonizado, mas ele se inspira na corrida espacial a partir da tecnologia social, embasamento dado. As pessoas não sabem o que esse 3D quer dizer, né? Que é desenvolvida, digital, digna e desenvolvida. Pois é. Então, ela é disso que você está falando, né? É uma parada que eu só te interrompi para dizer que o 3D eu não sabia, por exemplo. Eu achava que Favela 3D era 3D. Quando eu fui ver o que significava o 3D, que eu entendi qual que é a proposta. Não é uma impressão 3D. Não é uma... É disso que você está falando. As pessoas têm direito a acesso à internet, porque aí você fala, só vou dar água, não. Pô, vou dar água limpa, banheiro, uma casa de alvenaria. O que mais você quer? Eu quero o que você também tem. Eu quero ter internet, eu quero ter acesso a dados, eu quero poder aprender pela internet, eu quero poder estudar, eu quero ter acesso ao mundo, eu quero poder consumir um podcast como esse. Isso é dignidade. Aline, muito bom que você está falando, porque o Brasil fala assim, as crianças têm que aprender a ler e escrever, a gente tem que ensinar as crianças. Será que essa criança tem uma privada para fazer suas necessidades antes de ir para a escola? Pois é, né? Muitas não têm. Um monte de discussão que tem que ter antes. Isso, Igor. 4 milhões de brasileiros não têm banheiro em casa, cara. Como que essas pessoas estão condenadas a depender do Bolsa Família para sempre? Como que a gente vai emancipar essas famílias? Não vai, elas vão ser dependendo do Estado, dos impostos que a gente paga. Mas não é isso que ela quer. Uma das experiências mais fortes que eu tive, Aline, isso eu nunca te contei, amiga, foi na pandemia. Foi na época que a gente estava entregando ajuda emergencial, tá, André? As pessoas não tinham que comer dentro de casa e a gente criou a cesta básica digital, que era um cartão que a gente entregava para chefe de família com R$300 para se manter durante o período do confinamento. E eu fui atender uma família numa favela muito próxima da Favela dos Sonhos, na casa do senhor Antônio. É um homem negro, altíssimo, forte, de quase 2 metros de altura, e eu entreguei para ele um cartão. Falei, a gente veio aqui entregar para você o cartão. Ele começou a chorar. Ele pegou o cartão e começou a chorar. E eu pensei que ele estava grato por aqui. Não é que ele não estava ingrato, que ele estava ingrato, mas que por conta que era ajuda chegou e ele emocionado. Ele falou, Edu, eu tô com vergonha, cara. Eu falei, mas por que com vergonha? Ele falou, porque eu não quero viver com essa ajuda sua. Eu quero trabalhar. Eu tenho 2 filhos aqui em casa. Eu não tenho mais esposa.